O levante do metal e as novas vertentes. Oi, meu nome é Nicole, sou advogada na área civil e PI e hoje é o nosso terceiro episódio da nossa série As Raízes do Heavy Metal. E aí, vamos falar de PI? Vindo da necessidade de se adaptar e reinventar, seu apelo comercial, o hair metal dos anos 90 e o recém-chegado thrash metal buscavam por novas roupagens. A partir do pioneirismo do Black Sabbath, Judas Priest, Motorhead, Deep Purple, Led Zeppelin e outras tantas bandas vieram trazendo com elas particularidades mais pontuais e criando novos estilos e subgêneros no heavy metal. Vamos listar aqui alguns dos principais subgêneros desse tão grande heavy metal. O heavy metal em si é a base de tudo, trazendo riffs marcantes, um ritmo mais melódico, uma bateria sólida e a voz limpa com uma atitude disruptiva, onde a guitarra solo e a guitarra base se conversam durante a música. Geralmente, as letras falam de divindades, grandes lutas épicas e temas místicos. Para conhecer esse estilo, busque por Black Sabbath, Judas Priest e Iron Maiden. Thrash metal, o mais barulhento, que foca numa bateria mais rápida e suja, levado por uma guitarra mais distorcida e grave, com riffs curtos e solos intensos. A pedaleira dupla dá o ritmo acelerado e geralmente a voz é rouca, gutural ou áspera. As letras falam de horrores da guerra e temas filosóficos que se rebelam contra a sociedade. Para conhecer bandas de thrash metal, sugiro Metallica, Slayer e Megadeth. Power metal, ou o famoso metal espadinha, como diria o roteirista. Muito mais melódico e focado na técnica. Uma bateria ininterrupta, com guitarras rápidas, solos surpreendentes e refrões virtuosos de temáticas de batalhas épicas, guerras medievais e toda essa questão de dragões, enfim. Para conhecer mais bandas do estilo, eu sugiro Halloween, Blind Guardian e Sabaton. Doom Metal. O peso existencial se arrastando na música. Aquele som arrastado, longo e sem muito propósito de onde chegar. Com riffs complexos e distorções no máximo, criam uma atmosfera opressora e melancólica. Traz uma voz quase chorosa e gutural. As letras abordam o niilismo e a dor da existência. E lembra lá no nosso primeiro episódio, onde eu conto um pouquinho do acorde trítono? Aqui no Doom Metal, eles utilizam muito este acorde para poder trazer essa atmosfera pesada e melancólica. Quer conhecer um pouco mais dessas bandas de Doom Metal? Eu sugiro Candlemas, Cathedral e Dying Vitus. Death Metal, brutal, agressivo e esmagador. Blast Beats, na pedaleira dupla, perfurando o ambiente com muita velocidade, riffs dissonantes e complexos, uma voz gutural, sempre no extremo ou muito grave ou muito aguda. Letras que encaram o horror corporal literalmente visceral. Falam de violência, ocultismo e terror. Para conhecer mais bandas do estilo, eu sugiro Death, Morbid Angel e Cannibal Corpse. Olha isso, gente. Ai, vê se eu aguento. Black Metal. O horror, as trevas e o lado sombrio no metal. Uma produção propositalmente despreocupada com um apuro técnico. Guitarras em picking, um loop de zumbido, muito blast beats e vocais que mais lembram gritos e urros de dor, letras que falam da melancolia, do vazio existencial e da morte. Para conhecer mais bandas do estilo, eu sugiro Battery, Darkthrone e Venom. Groove Metal ou Novo Thrash. Atitude, ritmo e volume no máximo. Com uma bateria que dá uma porrada sonora e as guitarras mais pesadas e com muita distorção. O vocal
alterna de um gutural mais sujo e rasgado até algo mais melódico. No conteúdo das letras, encontramos retratações de raiva, frustração, problemas sociais e autossuperação. Dentre as bandas a serem indicadas, temos o nosso patrimônio cultural Sepultura, Machine Head e Lamb of God. Prog Metal, o famoso TCC do metal, onde toda a técnica é colocada, estruturas complexas, longos e contínuos solos e trocas de tempo. Mistura um pouco de elementos de blues e traz uma voz melódica, sedosa ou agressiva. As letras são temas filosóficos, conceituais e profundas narrativas épicas. Dentre as bandas temos Dream Theater, Opeth e Tool. New Metal, aquela torcidinha no nariz de headbanger, né? Uma misturinha de rap, funk e punk no metal, com guitarra de afinação baixa, baterias pesadas e alguns lampejos de música eletrônica, com vocais scream ou rimados. As letras falam de depressão, adolescência, raiva, questões familiares e ansiedade. Dentre as bandas do estilo, nós temos Linkin Park, Korn e Limp Bizkit. Core Metal, com gritos rasgados e ambientação sombria. Bateria com muitos breakdowns, alguns elementos do thrash e do death, riffs agressivos e um vocal que oscila entre o scream e o melódico. As letras falam de dores, superação, relacionamento e questões sociais. Dentre as bandas temos Killswitch Engage, Azalea Dying e Trivium. E agora um bônus que é mais para agradar o roteirista, né? Que é o Deathcore e Slam Death Metal. Estilos que nascem nos anos 2000. É um som que desagrada os ouvidos sensíveis. Uma mistura de orquestras grandiosas e coros épicos vociferando uma aura brutal, com riffs intensos e breakdowns devastadores. Guturais extremamente técnicos e longos acompanhados de bateria ou guitarra, com letras que falam de niilismo, filosofia, morte e o fim iminente de uma sociedade quebrada. Dentre as bandas temos Job for a Cowboy, Angel Maker e Lorna Shore. Existe um consenso entre usuários e até artistas de que o maior impacto com o streaming no universo da música foi a democratização do acesso. Não era tão fácil ouvir uma música preferida na hora que você quisesse, sem ter que comprar um disco ou um CD, ou então ficar esperando que ela tocasse na rádio. Atualmente, não é mais preciso possuir a mídia ou o arquivo em MP3 daquela música. Hoje, não é preciso nem possuir um aparelho de som ou um reprodutor de mídias para curtir a sua música. É só apertar o play no streaming e pôr seus fones de ouvido. Basta ter acesso à internet. E isso resumiu todo um processo que antes era comprar o álbum que tem aquela faixa, ligar o aparelho de som, procurar a mídia na seleção, tirar da capa, colocar ele para tocar, procurar a faixa que você queria ouvir, se fosse um vinil, no caso, era preciso mudar a agulha na posição. A fita cassete era adiantar o rolo na posição daquela música. Inclusive, era mais comum que as pessoas ouvissem o álbum inteiro, o que eu sinceramente acredito que tornava a experiência muito mais imersiva, pois os álbuns antigamente eram produzidos para ambientar uma mesma atmosfera com todas as músicas que estavam ali, desde o vinil até a fita. Falando em álbuns completos, agora com os streams, a nova onda são as playlists. De nome autoexplicativo, as playlists substituem os álbuns e hoje existe até um mercado paralelo de playlists onde artistas pagam para que a sua música seja incluída naquela playlist.
que é mais reproduzida. Por exemplo, as mais tocadas no Brasil em 2025, que geralmente é uma lista que aparece no primeiro resultado da busca do streaming. Lá no Spotify, que é onde eu tenho conta, é possível você fazer uma playlist daquelas músicas que você tem interesse. Algumas playlists de criadores, tirando as playlists do próprio Spotify, tá? As playlists que a gente cria, tem umas pessoas que são muito especializadas em fazer essas playlists. Então, eu coloquei aqui, essa é uma playlist que eu criei de dança do ventre, por exemplo. Tem 84 seguidores. Essa outra tem mais de 8.000 seguidores. Playlists de heavy metal, por exemplo, tem uma procura até maior, olha só. As playlists do Spotify realmente têm uma quantidade absurda de seguidores, mas essas outras, elas também são comercializadas em alguns estilos. E como eu havia falado, em alguns casos o artista paga para que aquela música seja incluída numa playlist que seja bem conhecida. E isso acontece fora do Spotify. A plataforma muitas vezes nem sabe que acontece esse tipo de comercialização. Voltando, essa substituição de álbuns para as listas gerou um fenômeno de fãs de apenas uma música, que às vezes quando aquele artista que tem milhares de visualizações no streaming se surpreende com um silêncio na plateia ao tocar outras músicas de seu álbum, pois a maioria dos fãs só conhecem aquela música que está mais em alta na plataforma. Um exemplo disso é a banda Maneskin, que possui lá aquela música Begin. Essa música ela é relativamente antiga, né? E ela viralizou no TikTok. Por conta dessa viralização, eles fizeram vários shows e em alguns momentos a plateia ficou em silêncio, porque não conheciam outras músicas da banda. Sem ouvir o álbum inteiro, muitas pessoas só absorvem uma parte daquele estilo e não têm a experiência total da música, o que é massivamente influenciado pelos algoritmos das plataformas. Os algoritmos de recomendação transpassam uma mensagem de que vamos mostrar músicas baseadas no seu gosto, mas o que oferecem, na verdade, são músicas mais rentáveis daquele estilo e aprisionam o usuário em um loop de mais do mesmo, que a música mais tocada é sempre a mais oferecida ao usuário por aquele algoritmo. Alguns exemplos, como a lista inteligente do Spotify, descobertas da semana, só repetem o que já é massivamente ouvido, não trazendo novidades de fato e travando o ouvinte naquela mesma playlist repetitiva. Assim, o real sucesso e valor de uma música se perde nesse mar de opções repetidas e se torna padrão a partir do quanto aquela música é viralizável. Outro fenômeno que mitigou a forma como muitos ouvintes descobrem a música. Assim, a perda da qualidade audível das músicas também é causada pelos streams, que precisam compactar aquele arquivo para que ele seja reproduzido e até igualar a qualidade para que vários dispositivos possam reproduzir aquele som do mesmo modo. E outro fator de extrema importância é de que as reproduções em streaming pagam demasiadamente pouco para o artista. A forma como o artista recebe das plataformas gigantes como o YouTube, o Spotify, o Deezer, por exemplo, fazem com que o artista precise produzir cada vez mais em cada vez menos tempo, o que destrói a arte e é um moedor de sonhos, pois o artista tem que estar o tempo todo se impulsionando nessas plataformas, o que já não é fácil fazer e muito menos simples. A parte mais injusta disso tudo é que a maior parte da receita de reprodução de uma música, principalmente para os artistas independentes, é de que a plataforma e as gravadoras ficam com a maior parte da receita daquela reprodução.
E para o artista que não detém de milhões de visualizações, resta uma faixa muito baixa, às vezes gerando centavos ou dezenas de reais pelo direito de uso da sua música para a plataforma. Totalmente, então, dependente de outras formas de fazer receita, pois a reprodução da sua música não é o suficiente pelos motivos que vimos aqui. O artista se depara com a obrigação de estar sempre fazendo shows, merchandising, eventos, turnês, vendendo cursos e sendo influencers em todo o tempo, o que cansa demasiadamente e gera um descontentamento em muitos artistas. Artistas conceituados que detêm uma sensoria especializada conseguem se projetar melhor e até mudar a forma como isso acontece. Também existem os que viralizam nas redes sociais e, consequentemente, transferem o ouvinte da rede social para o streaming e muitas vezes para o show. Então, você tem que seguir essa ordem, da rede social para o streaming, para o show. Como é o caso de bandas mais novas como o Spirit Box, que alcançou milhares de fãs no YouTube, o Lorna Shore, que viralizou com algumas músicas no TikTok, e Bad Homens, que também viralizou através do TikTok em 2022. Em resumo, os streamings aproximam mais o público do acesso à música, mas ao mesmo tempo transformam a arte e a produção musical em uma disputa de algoritmos, tornando a vida financeira dos artistas muito mais desafiadora e complexa. Isso mudou a experiência de um álbum em uma experiência single play e a distribuição em uma roleta russa de viralizações e possibilidades. E é isso. Fiquem ligados que na próxima semana é o nosso último episódio, hein? Deixa aqui nos comentários o que você quer saber. Assista esses vídeos. Um beijo e juízo, viu? Tá bom?